Está aqui no projeto Respira Evidência de volta, conversando sobre equidade de gênero, dando continuidade, na verdade, à nossa conversa. E hoje a ideia é discutir por que equidade de gênero é uma bandeira para todos. Porque é uma questão de justiça. Mas o que é justiça? Então, para isso, eu queria conversar um pouco com o Daniel, que tem esse background de médico e advogado, e por conta da interface com as áreas humanas aí de formação, que vem da faculdade de Direito, essa discussão fica bem rica. Quando a gente pensa em equidade de gênero como sendo algo justo, o que é justiça? Quais são as teorias hoje em dia em voga? Como explicar a justiça? É uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, é um dos pontos centrais de discussão da filosofia política, como linha de conhecimento. A teoria que tem mais influência atualmente é a teoria desenvolvida pelo professor da Universidade de Harvard desde a década de 70, o John Rawls. O John Rawls ele desenvolve uma teoria de justiça equitativa. A ideia, ele faz uma abstração para exemplificar isso que é bem fácil de entender. Para a gente pensar numa justiça equitativa, ele dá o exemplo de imaginar uma situação hipotética em que todas as pessoas da sociedade teriam que escolher os princípios de vida, que regiam a vida em sociedade, sob o véu da ignorância. Ele chama isso de posição original. Então, antes de saber se a pessoa vai nascer em tal ou qual cidade, com tal ou qual grau de riqueza, mulher ou homem, branco ou negro, as pessoas escolheriam as condições de vida. Da sociedade. Da sociedade. Em que elas estão indo. Exatamente. E a partir disso, ele... É muito natural a gente pensar que todos vão desejar uma sociedade mais equitativa, Exatamente. Certo? Já que você não sabe onde você vai cair. E usa esse exemplo justamente para mostrar a teoria de justiça equitativa. E a partir daí, ele desenvolve a teoria de que seria necessário, em primeiro lugar, a liberdade, e a liberdade no sentido que a gente está acostumado a pensar, a máxima liberdade possível, sendo que todos possam ter liberdade, até onde vai a liberdade dos outros. Não é? E, em segundo lugar, ele coloca uma necessidade de haver uma compensação para que todos possam ter uma igualdade de ponto de partida. Todos possam ter condições iniciais mais ou menos equilibradas de vida. Isso é muito interessante, Porque quando a gente fala em justiça, em equidade, então assim, equidade... Você acabou de comentar, é essa compensação por situações adversas que um ou outro membro da sociedade experimente na sua chegada na sociedade. A gente faz uma compensação para que o ponto de partida seja semelhante de todos. Quer dizer, a gente não quer um ponto final igual. A gente não está querendo aqui suprimir a diferença, com isso suprimir o esforço que a pessoa vai fazer e que com isso vai trazer ela para situações de diferença mais para frente. Mas a gente gostaria que o ponto de partida fosse semelhante e não injusto. Isso vale a pena até complementar a ideia do Rawls, um debate acadêmico que ele teve muito produtivo com um economista prêmio Nobel de Economia, também professor da Universidade de Harvard, o Amartya Sen. O Amartya Sen complementou a teoria do Rawls, trazendo desse campo mais abstrato para um campo mais prático. Ele quer dizer, além de ter essa liberdade, o segundo princípio, que é de uma compensação e distribuição de ponto de partida, ele é necessário até para o exercício da liberdade. O interessante da obra do Amartya Sen... Por quê? O que ele quer demonstrar é que para que a pessoa seja livre, ela tem que ter esse mínimo de condição. Claro. Mínimo de condição de vida inicial. Óbvio. Não tem como a gente falar em liberdade se você está em condições... Exatamente. Muito desfavorecidas. Impossível. De ponto de partida. Impossível. E é interessante a obra do Amartya Sen, que ele dedica parte da obra dele para mostrar que o que ele chama de condição de agente das mulheres, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que além de se preocupar com o bem-estar das mulheres, que seria uma posição assim, um pouco mais passiva, das mulheres receberem um bem-estar da sociedade, a condição ativa das mulheres na sociedade. Ele demonstra isso, ele demonstra que as sociedades que permitiram mais um papel ativo das mulheres tiveram um benefício global. Toda a sociedade se beneficiou. Ou seja, não é uma bandeira simplesmente de garantir uma posição tal ou qual, mas de melhorar a sociedade como um todo. E vale a pena dizer, até a propósito dessa questão, tanto o Amartya Sen quanto o Rawls, eles têm muito mais convergência do que divergência. Na verdade, eles criticam uma ideia ainda existente, mas que até então era muito prevalente, utilitarista, de que não basta garantir a liberdade ou a igualdade formal, aquela história, todos são iguais perante a lei,
que a sociedade já fez o necessário para que as pessoas possam seguir adiante. E o que eles colocam desde o começo é não. A liberdade formal ela não é uma condição necessária e suficiente, ela é necessária, mas para a suficiência são necessários outros mecanismos de compensação dentro da sociedade. A linha de pensamento que nós estamos divulgando é uma linha de pensamento que ela não prega em nenhum momento uma igualdade final, né? A igualdade é bom repetir isso, é uma igualdade de ponto de partida. Então repete, porque é uma igualdade hoje em de ponto de partida. Hoje em dia é interessante a gente falar sobre isso. Tudo é comunista. É interessante Qualquer coisa a gente corta. É interessante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia estão voltando alguns questionamentos como se existisse uma suposta hierarquia natural dos seres humanos, pegassem, olha, naturalmente existe na natureza uma hierarquia para justificar, por exemplo, que existiria uma suposta hierarquia entre homens e mulheres. Que seria natural os homens estarem à frente, liderando. Isso, existe esse pensamento. Até é comum pessoas citarem, existe hierarquia até nas lagostas, ou seja, como se isso... Os machos disputam e aí crescem, um fica pequeno. Exato. E o que nós estamos falando aqui é o que diferencia o homem, né, o que faz o homem ser homem e a lagosta ser lagosta. Né? E a lagosta não ter dominado todo o resto Exatamente. Nós estamos falando, do reino animal, né? Nós estamos falando aquilo que a humanidade já sabe desde Aristóteles, pelo menos, que política é isso, né? Política é vamos organizar as regras de convivência em sociedade. Então é disso que se trata. Para que todos nós tenhamos o máximo benefício.